Está começando o Giro Esportivo, a sua revista semanal de esportes, ano 2, edição número 24, hoje, dia 9 de janeiro de 2026. E você sabe que o Giro Esportivo é um espaço aberto e feito para quem gosta de esporte. Aqui a bola rola com informação, com análise, memória e debate, do jeito que o torcedor gosta e merece. Giro Esportivo tem apoio da Quality Internet, velocidade e conexão de verdade para quem não perde nenhum lance. Quality Internet conectando você ao jogo. Então vamos fazer o seguinte, eu já vou acionar aqui o nosso entrevistado de hoje, já vou dar um bom dia especial aqui para o Eduardo Moraes, que é o nosso convidado, e a gente vai falar a partir de agora de fair play financeiro, porque uma coisa liga a outra, mas antes disso, o meu muito bom dia, seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Patente, bom dia, ouvintes da Mega Rádio. Sim, parabenizá-lo pela iniciativa de trazer essa discussão aqui para o seu público, em todo o Brasil, no mundo inteiro, porque hoje pela internet o planeta todo tem acesso à comunicação. Sim. Você que é uma referência no esporte de Vitória da Conquista, eu creio que você é remanescente aí, talvez ainda é o único, né, que passou aí pelo século XX e entra no século XXI ainda melhor. Então você é essa referência que conhece o esporte no geral, não apenas o futebol, vive, gosta. Então, assim, e talvez esse expertise que despertou a trazer um tema tão recente, né? Uhum. E inovador para o seu público, e eu aqui estou, né, dentro das minhas possibilidades para colaborar com esse debate. Eu creio que o fair play no Brasil, o fair play esportivo, né, ele se inicia agora, né, a partir de 2026, mas nós ainda teremos muito tempo para esse debate, para esse aprimoramento, o que é necessário, não é? Então, assim, parabenizá-lo mais uma vez. Fico feliz por estar aqui fazendo essa conversa com você. Eduardo, para a gente começar, eu vou trazer aqui uma opinião de um jornalista do Estadão, Rodrigo Capello, que ele falou um pouco no programa dele a respeito desse processo todo que o futebol brasileiro, como a gente falou agora, está vivendo, e a gente vive uma expectativa. Eu vou dar opinião, vou botar a opinião dele. Depois eu vou fazer uma referência porque o fair play agora é o fair play financeiro, mas já tem alguns anos que vem uma conversa de fair play no futebol e que eu tenho cá minhas dúvidas. Mas enfim, eu vou trazer a opinião do Rodrigo Capello, do Estadão, e na sequência a gente já entra falando e trazendo aí, né, para você ouvinte a nossa opinião e fazendo essa discussão aqui que vai até as 10 horas da manhã aqui no Giro Esportivo. Vamos ouvir o Rodrigo Capello. Vou começar com uma distinção conceitual entre o que é justo e o que é fair play, o que é competitividade, enfim. Vamos trabalhar um pouco com esses conceitos antes de entrar no assunto mais direcionado. Quando a gente olha para um campeonato que termina com os clubes de melhores jogadores, de mais investimento, geralmente acima da tabela, tem muita gente que fala, foi um resultado justo. Ou então, uma equipe que performou bem ao longo das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e ela termina na frente, ela não é prejudicada por questões de azar, da bola que bate na trave, às vezes até de arbitragem. As pessoas costumam dizer isso. Nossa, esse resultado foi mais justo. Mas justiça, para mim, quando se aplica a futebol, não é bem isso. Justiça está ligada a esse conceito de fair play que se usa tanto no campo quanto na parte financeira. Fair play dentro de campo se um jogador está machucado, você vai botar a bola para fora porque você não quer ter uma vantagem indevida. Você não quer ter uma condição diferente do seu adversário. E nas finanças, ter um fair play significa você partir do mesmo lugar, você ter as mesmas condições de vencer que todo mundo. Óbvio que alguns vão ter mais arrecadação, vão poder gastar mais, vão poder investir mais, vão ter jogadores melhores. Então as chances desses times vencer é maior. Agora, tem algumas questões, alguns pontos que não podem ter desigualdade. Por exemplo, todos os clubes estão pagando imposto igualmente,
todos os clubes estão pagando o salário dos seus jogadores em dia, estão pagando os direitos de imagem. Quando um clube compra um jogador do outro, ele está pagando essa conta em dia? Porque aqui tem uma diferença muito curiosa, que aliás eu ouvi da boca do Caio Rezende, que é um dos responsáveis pelo fair play financeiro aqui no Brasil. Ele disse que na indústria do futebol, diferente de outras indústrias, quando um time deixa de pagar o outro, ele está prejudicando diretamente o seu competidor. Isso não acontece em outros mercados. Se a TAM deixar de pagar alguma coisa para alguém, não vai ser para Gol. Ela não vai prejudicar diretamente um concorrente, tratando aqui do mercado de aviação, só para fazer esse paralelo. Esse exemplo do Caio eu achei muito interessante e ele se aplica ao futebol. Quando um clube deixa de pagar o outro, ele prejudica o seu adversário direto e ele pode causar desequilíbrios, desigualdades quando a gente olha para a tabela do campeonato. Feita essa distinção aqui teórica, talvez meio arrastada, vou entrar agora na comparação mais direta e dando nome aos bois. O Internacional é um clube que já há muitos anos não vem conseguindo pagar os seus salários em dia, não vem conseguindo arcar com as suas obrigações, vem se endividando. É um clube que, por causa da sua má administração, tem adotado práticas que são nocivas para o mercado do futebol. E o Internacional quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro desse ano de 2025. Estou falando do Internacional porque ele é o caso mais extremo ali na parte esportiva, mas esse mesmo conceito se aplica ao Corinthians, que comprou o jogador do Cuiabá, não pagou, o Cuiabá caiu, o Corinthians ficou. Esse conceito se aplica ao Santos, se aplica ao Fluminense, se aplica ao Vasco, se aplica ao Botafogo, se aplica a todos aqueles clubes que prometem e não pagam, que fazem obrigações mais altas do que podem, muitas vezes conscientes disso e mesmo assim agem dessa maneira. Esses clubes, eles geram um prejuízo direto a todos aqueles que vão para a segunda divisão pagando as contas direitinho. É o caso do Fortaleza, é o caso do Ceará, é o caso do Cuiabá, que já caiu e não voltou. É o caso do Juventude. São todas equipes que a gente aqui tem o nosso preconceito, especialmente se você está na região sudeste como eu, de achar que não são clubes grandes, que não são clubes tão tradicionais quanto esses todos que eu estou citando. Fluminense, Vasco, Botafogo, Santos, Atlético Mineiro, deixei de falar, mas é importante de destacar também. Agora, esses são clubes que, acompanhando os seus balanços financeiros, acompanhando as suas administrações, eles vêm pagando as suas dívidas, eles vêm fazendo administrações responsáveis no limite da condição financeira deles. Quer dizer, então, que se o fair play financeiro estivesse valendo já há 5 anos, eles com certeza ficariam? Não sei, mas é aí que está o problema da justiça. Quando as condições que os clubes têm são diferentes entre eles, não dá para saber se o resultado que a gente está vendo em campo é o resultado mais justo possível. Nossa, tá aí. Portanto, a opinião que eu achei importantíssima aí de trazer do Rodrigo, porque eu estava escutando o Rodrigo falar a respeito desse assunto e é um tema realmente bastante complexo para a gente simplesmente dizer, não, é justo, é assim mesmo, tem que ser. Acho que a gente precisa trazer para você que é ouvinte aqui da Mega Rádio, do Giro Esportivo, que gosta, né, de acompanhar esse assunto, essa opinião, porque a gente muitas vezes fica muito iludido com algumas... O nome é bonito demais, fair play, né? E aí ele falou, e aí o que ele citou, né? Tanto dentro de campo quanto nas finanças. E aí eu vou exatamente para a parte de dentro de campo para a gente ir para a parte econômica logo na sequência. Há muito tempo começou essa história de fair play. E no futebol brasileiro, eu juro para você que é de coração que eu vou falar isso, não funcionou. Não funcionou. Porque o jogador brasileiro é manhoso, é cheio de história, o cara tem um lance que ele perdeu, pode dar um contra-ataque, o cara finge uma contusão. É muito clássico isso no futebol brasileiro. A gente tem um rei disso, que é o Neymar, que está em atividade ainda. Mas isso vai acontecendo ano após ano, tempo após tempo. Então a gente precisa entender isso. Eu me lembro de um lance que gerou muita polêmica na época, eu gerei muita polêmica também quando eu fiz o meu comentário no programa de rádio que eu apresentava, que foi aquele Kleber Gladiador. Não me lembro que time que ele jogava, mas teve um lance próximo, ele estava indo para o ataque, o jogador do adversário caiu, né? E ele seguiu e só não fez o gol, porque o goleiro realmente teve uma bela intervenção no lance,
Mas quando a bola sai, vai todo mundo para cima dele, porque ele não teve o fair play. E aí ele deu uma entrevista no final do jogo dizendo que fair play era falso, que aquilo não era verdadeiro, que se fosse real ele tinha parado, porque o que ele vê é que ninguém cumpre e tal, e ele não ia. Se ele tivesse chance, ele teria feito o gol, e se acontecesse, ele faria de novo. Eu achei ele extremamente sincero e era realmente a minha visão, o que eu via no futebol brasileiro. Diferente de você pegar, por exemplo, o que acontece fora do país, e eu vou dizer, na Europa especificamente, eu já vi vários exemplos do jogador que entra na área, se tromba ali com o zagueiro, na hora que vai fazer o gol, cai, o juiz marca a pênalti, o cara levanta, não, ele não me atingiu, o juiz anula o pênalti, e o cara inclusive é cumprimentado pelos colegas. E para mim, um selo muito clássico dessa coisa do fair play foi num jogo entre Irã e Dinamarca. Eu não sei se foi Dinamarca ou Noruega, mas eu acho que foi Dinamarca. E a Dinamarca ia para o ataque, era 46 do segundo tempo, estava 1-1 o resultado para o Irã, que é uma seleção que ainda buscava, né, entrar no, vamos dizer assim, no cenário mundial. Um empate com um dos melhores times do mundo daquela época era sensacional, mesmo no amistoso. E aí o cara lança a bola na área, alguém apita na arquibancada, que eu até me senti muito no Brasil, que aqui no Brasil é que os caras vão com tudo, né, pro estádio, até o apito igual do juiz. Apitou, o zagueiro pegou a bola com a mão e ia saindo de campo, o juiz deu pênalti. O jogador da Dinamarca que ia bater, eu vou ver se eu resgato essa imagem e vou colocar no nosso Instagram, no nosso YouTube, junto com esse ao vivo que a gente está aqui agora. A gente vai fazer essa edição mais tarde e colocar para vocês verem esse lance. Ele volta, conversa com o treinador, volta para o lugar e vai bater o pênalti e bate para bem longe, para entender que ele não tentou nem fazer o gol mesmo. Ele jogou, simplesmente rolou a bola para fora. Ali é fair play. Mas no futebol brasileiro, velho, com a manha, com essa coisa toda do jogador brasileiro, que é o que ainda eu acho que mata nosso futebol, a gente tem um futebol maravilhoso, mas que isso tira um pouco desse brilho. Eu acho que o fair play dentro de campo não foi em todo lugar que aconteceu. Mas agora, Du, vamos partir para o nosso tema específico de hoje. O fair play financeiro, né? Nesse conceito que a gente acabou de ouvir até com essa opinião do colega lá do Estadão, do Rodrigo Capello, ele vai, de repente, na sua opinião, dar um alento, dar uma possibilidade, dar para a gente uma visão de que, poxa, o futebol brasileiro pode melhorar? Olha só, eu acho, antes de entrar especificamente para tratar do sistema de sustentabilidade financeira do futebol brasileiro, que já está em vigor desde 1º de janeiro, agora 2026, é preciso fazer uma certa contextualização histórica. É assim, não apenas como historiador, mas também como contador, né, que sou. E é por isso que esse tema me atrai quando se trata de contabilidade, de transparência, de gestão, de governança. Então, assim, você observa que o futebol no Brasil tem um século, 1894, 95, então de 130, um pouco mais de 130 anos, né? As primeiras normas, ele vai... no século XIX, final do século XIX, só no século XX, a década de 40, é que Getúlio Vargas, né, no seu segundo governo, é que vai trazer as primeiras normas, criar o Conselho Nacional de Desportos e depois vem a CBD. Então, assim, você veja que é uma forma lenta com que o país vai organizando o futebol. E desde lá, o seu início, foi realmente uma coisa... se nós formos adentrar a história, muito improvisada, gambiarra, como é comum, né, a nós brasileiros, pela nossa criatividade, o nosso jeito de sempre burlar as normas, a legislação. Nós temos uma dificuldade em cumprir a legislação. Então, de 40, nós vamos, portanto, na década de 80, alguns avanços, depois vem a Lei Zico, e a Lei Pelé. A Lei Pelé de 98, ela já estipula, né, normas de publicação de balanços, transparência. Então, só que os clubes nunca respeitaram, a maioria não respeita, né, publicação de balanços em jornais, quando existiam jornais impressos, depois com a internet, a publicação nos sites. Então, são poucos os clubes que cumprem essas normas. É natural
buscar formas de infringir essa, assim, a contravenção tem sido uma prática. E aí, como esses clubes eles não cumprem, então, o sistema de sustentabilidade financeira do futebol, ou fair play financeiro, ele também, a CBF, ela acena com aquilo que foi recentemente aprovado em 2023, a Lei Geral do Esporte. O que é a Lei Geral do Esporte? A Lei Geral do Esporte, ela é parte da Lei Pelé, Lei Zico, Estatuto do Torcedor, então normatiza, existe apenas uma lei, a Lei Geral do Esporte, e que já indica a necessidade de se criar um fair play, a exemplo do que ocorre na Europa desde 2010, 2011. Então nós estamos atrasados, que geralmente o que ocorre na Europa, no velho continente, chega ao Brasil 30, 40 anos depois. Então nós estamos até adiantando um pouco, né? Agora já, né, 15 anos, praticamente 15 anos depois, a CBF discutiu com os clubes, né? Então, assim, discutiu com os clubes a necessidade de implementar o que é uma exigência da Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte, aprovada em 2023, ela exige que os clubes se organizem e que a CBF estabelecesse uma regulamentação. Então, eu acho que a gente deve receber isso. É natural de que essas novidades têm uma série de críticas, mas elas são importantes porque não pode ficar como está. Eu vi aí o Capello falando, então assim, ele não deixa claro quando ele levanta alguns questionamentos. Esses questionamentos eles são importantes, óbvio, para avançar, para melhorar, mas como você próprio disse, não é? O fair play dentro de campo, ele é difundido pelo Barão de Coubertin, quando ele é o recriador dos Jogos Olímpicos modernos. Né? E aí o que era o fair play dentro de campo? Exatamente isso. É a honra, o respeito pelos outros, a lealdade, o respeito a si mesmo enquanto profissional. E aí, assim, essa questão dentro de campo, a culpa não é da legislação, é muito do aspecto ético e moral de cada indivíduo. Né? Porque, assim como você recebe uma educação no lar, e aí, às vezes, você está diante de sozinho, não está com seus pais, e está diante de cometer algo que vai de encontro àqueles ensinamentos e fala, não vou fazer, porque meu pai disse que isso não é legal. Então, tem essa coisa do brasileiro. Então, é preciso que... E quando o indivíduo, ele não... ele transgride, né? Ele prima pela contravenção, aí é necessário que se tenham leis e leis duras. Então, se eu falei da Lei Pelé e falei também da Lei Geral do Esporte, e aí o que ocorria, porque os clubes faziam do que faziam, ninguém sabia para onde estava indo esse dinheiro. É muito dinheiro, né, Eduardo? Exatamente. São Então, assim, bilionárias. nós temos histórias de que presidente de clubes, como foi o caso do ex-presidente do seu clube, do Vasco, que em uma determinada época, o Eurico Miranda, pegou a renda lá de um jogo no Maracanã, botou no bolso e foi para casa com o dinheiro. Então, assim, são coisas absurdas que acontecem no futebol, e é necessário que a mão invisível, não é, do Estado ou das entidades, ela pese para que o indivíduo cumpra, não é? Mesmo assim, não gosta de pagar. Tem muito clube, isso que o Rodrigo Capello falou, não paga impostos, não recolhe o fundo de garantia, não paga o INSS, não paga o direito de imagem. Então, assim, é preciso que o país, não é, o nosso futebol, ele também, não é que vá se engessar, mas que ele se modernize e, consequentemente, o jogador, como diz o nosso presidente do Esporte Clube Primeiro Passo, Vitória da Conquista, futebol não é só correr atrás da bola em campo. Você precisa ter inteligência, ética, moral, respeito, fair play dentro de campo. Porque, assim, o fair play dentro de campo ou no financeiro é como a nossa vida. Sim. Então, se você ganha um salário mínimo e você vai gastar 2, né? Então, assim, alguma coisa está errada, você vai ter que buscar uma outra forma lícita
ou talvez ilícita para cobrir isso. Então é muito simples fazer esse juízo. Então, assim, eu creio que esses debates todos, eles são importantes, porque inclusive está lá no site da CBF um gráfico, uma apresentação em PDF mostrando a discussão. Então, assim, a CBF diz que cerca de mais de 70% dos clubes brasileiros participaram da construção desse fair play financeiro. Então, assim, isso mostra que houve um debate coletivo e de que vai estar aberto, né, para ir melhorando esses aspectos. Então, assim, eu recebo particularmente enquanto contador e também dirigente esportivo, porque, assim, independente disso, nós aqui em Vitória da Conquista sempre fizemos nosso fair play financeiro. Sim. Né? Então, assim... Aliás, o site do Vitória da Conquista é um dos pouquíssimos sites que publica o balanço anualmente. Exatamente. Tá então, lá assim, no site. nós sempre tivemos esse cuidado, assim, tanto pelo presidente, mas desde o início, então, nós tivemos, assim, eu fui diretor financeiro do clube e nós tínhamos lá contadora Luísa Bittencourt Ferraz, quem cuidava da nossa contabilidade. Depois, nós temos os grandes contadores, o Ivilton, que é o atual, não é? O presidente do Conselho Fiscal, que é Itamar Pinheiro, também contador. Então, assim, a nossa responsabilidade financeira, até porque não tem grandes recursos, né? Então, assim, eu vejo com bons olhos, tem pontos para serem aprimorados. Por exemplo, eu não vi nada sobre as confederações, né? Então, assim, nós também sabemos que o sistema confederativo brasileiro é um sistema corrupto, né? Dizendo assim, com pouca fiscalização, onde os clubes pouco têm voz. Então, assim, é preciso também que avancemos no sentido de que os clubes tenham voz dentro dessas esferas federativas, onde eles sejam ouvidos, já que eles é quem fazem o futebol nos estados e o futebol nacional. Então é preciso que os clubes sejam ouvidos, como a CBF agora fez com os clubes da Série A e Série B. Pois é, inclusive falando de ouvir os clubes e tudo mais, eu lembro de uma coisa assim que a gente precisa. Fala-se de fair play, vai se dar um aperto agora para que os times cumpram cada vez mais essa questão da legislação e tudo mais, mas por outro lado a gente tem um futebol altamente desorganizado. A CBF não tem, por exemplo, árbitros profissionais no Brasil. Eu acho que esse é o grande problema do futebol brasileiro. O VAR só veio atrapalhar. Eu nunca vi um sistema caro e que não funciona como no Brasil. Em qualquer lugar do mundo você vê que funciona. E quando surgiu essa história do VAR, eu falava já, aqui não, ainda era na UESB FM, o Giro Esportivo, que, por exemplo, no judô já se existe o VAR há muitos anos e é um sistema muito simples. Toda luta está sendo filmada e o equipamento está filmando com um delay. Então, tem o lance, imediatamente o árbitro vai para frente do computador e, na sequência, ele vê o lance. Se precisar, ele para e volta e ali toma-se a decisão. Questão rapidíssima. Aqui no Brasil, a gente já viu parar 10 minutos para poder avaliar se a bola foi pênalti, se não foi, pelo amor de Deus. E aí, vaza-se áudios, eu não sei se propositalmente ou de que maneira isso acontece, que a gente se assusta em ouvir as conversas. Mas por quê? Sabe por quê? E aí é uma coisa que eu sempre falo, e Eduardo vai me corrigir se eu estiver errado aqui agora. Para um árbitro que comete um erro absurdo num jogo, de marcar um pênalti que não existiu, de não marcar um pênalti que aconteceu, de não dar uma falta, de não expulsar um jogador, de expulsar errado, no outro dia ele vai para o escritório dele, para a profissão dele, e não está nem aí. Que, por exemplo, e aí eu vou citar, e aí Eduardo vai me corrigir se eu estiver errado, para o Vitória da Conquista ser desclassificado de um campeonato com o árbitro que teve uma péssima arbitragem em Salvador contra o Bahia, não significou a desclassificação do Campeonato Baiano. Significou o desemprego de dezenas de jogadores, de pais de família, de pessoas que trabalham na sede do clube, que fazem funcionar toda a estrutura. Porque não é só o jogador, do treinador que perdeu emprego, do clube que fecha praticamente suas portas. Então, os profissionais de imprensa, não é? De imprensa que, exatamente, que trabalham na transmissão. Enfim, quer dizer, existe centenas de pessoas envolvidas numa situação em que um árbitro mal preparado faz acontecer dentro do campo. Quer dizer, se não profissionalizar a arbitragem, se não o fair play financeiro, eu acho que ele é sensacional. Agora,
Se ficar só nisso, se for só em cima dos clubes e a CBF não mudar, olha o que está virando. A CBF nos últimos anos está mais nas manchetes policiais do que esportivas, pelo amor de Deus. Quer dizer, está muita coisa envolvida, né, Edu? Sim, você faz observações importantes para refletirmos sobre a necessidade de uma participação maior, como eu disse, dos clubes, nos arbitrais das federações, na eleição desses presidentes, não é? Aí é preciso que haja uma mudança na legislação, não é? Que implique na exigência de uma preparação também maior desses dirigentes. Você falou da CBF, CBF é um caos. E as federações, né? Elas são resquícios dessa ainda forma de gestão da década de 40 do século passado, quando elas foram criadas. Então, eu sou otimista com relação à necessidade dessas mudanças, não é? Porque assim, aquelas cortinas, como eu falo, das cortinas de fumaça, ou de você colocar o bode na sala, né? Então, assim, às vezes se coloca um tema que ele não é o central para desviar o debate. Exatamente. E aí, hoje, como as informações, elas saltitam muito e a gente fica sem saber para onde ir. Então, a gente e ninguém tem que acreditar também. Exatamente. Né? Então, acho que a gente tem que, assim, limpar, não é? É verdade. A nossa visão e falar, não, o importante para se discutir essa questão aqui do fair play, o que é que... você falou da arbitragem. A arbitragem realmente é isso, assim, precisa-se profissionalizar, não é? Ser bem remunerados, porque não apitam todos os dias, mas como nós temos hoje duas grandes ligas, né? Temos as duas grandes séries, a A e a B, porque, por exemplo, aqui no caso tratando do fair play financeiro, ele não mexe com os demais, não é? Mas vai servir de exemplo. Então, a série C, não é? Não tem essa exigência apenas da parte das dívidas. A série D nem se toca nisso, mas a tendência é que se avance. Então, sim, a nossa preocupação aqui também, enquanto dirigente de um clube pequeno no interior da Bahia, aqui no Nordeste, nós precisamos de ver formas de fazer com que estes pequenos clubes eles sobrevivam, não fique de pires na mão. Mas também essa legislação, essas normas da CBF vai fazer com que mesmo esses pequenos clubes separe o joio do trigo. Porque nós sabemos também que na Bahia é um exemplo clássico disso, por exemplo, um time aí que, nem me lembro o nome, Oliveira, não sei, Andrade lá do Sul, que ia jogar contra o Vitória Conquista no campeonato passado, aí já tinha dado um exemplo de desorganização no campeonato passado, e no campeonato de 2024 de acesso, nós tínhamos no jogo contra eles, né? Eu sei que eles desistiram faltando duas rodadas, né? O Andrade, o Teixeira de Freitas, o time lá da cidade. E aí o que acontece? Quando ele desistiu, os times que jogariam com eles e que estavam à frente do Vitória da Conquista já tinham os 3 pontos garantidos, o WO. E isso tirou o Vitória da Conquista de uma disputa justa dentro de campo de voltar à primeira divisão. Então, assim, são questões amplas que espero que esse momento propicie também fazer esse debate e avançar. Assim, porque o fair play vai ser importante, assim, porque uma coisa também, falando do fair play, porque ele fala da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade de Futebol, que irá ser composta por 7 membros de notório saber, e eles serão nomeados pela CBF. Aí, assim, é o meu medo, né, a minha dúvida, porque não está regulamentado, né? Fala em profissionais de notório saber. Nós sabemos que no Brasil sempre o jeitinho na política, então, assim, às vezes o presidente da República tem o seu projeto, mas em função da governabilidade, ele às vezes coloca no governo uma pessoa que ele nem vai muito com, mas, né, ele, porque apoiou, então ele convida para o governo. A CBF, como será essa questão? Porque é óbvio que quem vai estar compondo essa comissão ele vai ter um alto rendimento, não é? Então será através de um concurso, mas aqui não fala que é concurso porque é indicação. Então,
qual o critério para indicação? Vai passar, as federações vão se reunir, fazer indicação, ou de ofício o presidente vai falar, não, é Júnior Patente, se indicar Júnior Patente Eduardo, com certeza nós teremos lá nessa agência pessoas íntegras para aplicar as normas. Uma discussão boa. E fazer, exatamente, né? Mas aí se colocar verdade, né, pessoas que não são muito, já com vícios e que serão capazes de serem subornadas, porque isso é muito comum, né? As malas, o jogador toma funcionários. cartão amarelo para beneficiar familiares, amigo. Então, assim, exatamente. Então, assim, é preciso que essa agência, os jogadores ou os clubes que recorrerem a ela efetivamente seja rígida na aplicação das normas previstas de punição, tanto para os clubes que não cumprirem, Sim. quanto para os dirigentes desses clubes. E aí vai minha opinião. Eu não acho que a CBF tinha que passar nem perto disso. Não é por nada. A CBF é a gestora do futebol. Então ela vai fiscalizar os filhos dela. Acho que tem que ser alguém de fora, sabe? Pessoas que tenham conhecimento. Aí o grande risco do Brasil que é você bota fulano de tal que já foi jogador e que isso não existe. Tem que ser alguém que tem formação, preparação. Existem cursos, inclusive, que Eduardo já fez vários cursos de gestão no esporte. Fiz 2 cursos. Exatamente. Na Cândido Mendes e fiz outro pela Universidade do Esporte. Exatamente. Do futebol. Quer dizer, então tem que ser alguém que esteja comprometido com o esporte, mas que não esteja lá dentro. Porque se botar a CBF para tomar conta, a CBF tem eleição. O Ronaldo, né, o fenômeno, tentou se candidatar e ele percebeu como é que funcionava. Quando ele mandou um pedido para as federações, pedindo apoio pelo que ele representava, pelo que ele tinha feito no Cruzeiro, que foi um excelente exemplo de restabelecer o Cruzeiro no lugar que ele tem que estar, aí ele recebe uma carta feita no mesmo computador, com a mesma redação, dizendo que não podia apoiar porque já tinha um apoio. Enfim, gente, aquilo estava muito na cara. Exatamente. Meu filho de 5 anos já sabe o que está acontecendo. Imagine, né? Enfim. Olha, eu quero dizer que o Giro Esportivo tem o apoio da Quality Internet. Qualidade, velocidade e conexão de verdade para quem não perde nenhum lance. Você está assistindo a gente agora aí no YouTube, você está assistindo a gente no Facebook, porque nós estamos gerando a partir daqui do nosso prédio pela Quality Internet, tá bom? Bom, Du, o Fair Play pode impactar diretamente por exemplo, nas categorias de base, pode impactar no futebol feminino, em projetos sociais, ou ele vai ser especificamente no futebol profissional masculino? Existe já essa funcionalidade discutida, Dona? Sim, a CBF é clara nas normas que irão fazer funcionar o fair play financeiro. Então, ele será apenas aplicado ao futebol profissional. Esses outros investimentos que eles os recursos investidos no futebol feminino, nas categorias de base, na melhoria da sua infraestrutura, sim, esses recursos eles não serão contados, né? Vão ser contados apenas, então pode investir e eles não serão abatidos do que a norma fala, que é, né, 70% das suas receitas com o elenco, e 2028 a Série B aí é o inverso, né? A Série A vai ficar até 70% das receitas e a Série B 80% das receitas. Então, assim, que o Capello falou e que você também falou da desigualdade. Então, não pode, assim, o futebol sempre foi desigual do ponto de vista financeiro, desde o início. Claro. Né? Então, assim, lá no século passado, ou no início, mais de 100 anos, quando o futebol profissional, que não era bem profissional, mas as equipes como Fluminense, Corinthians e as demais equipes grandes, elas não surgiram no mesmo ponto de partida, exatamente, na mesma linha local, de partida. Exatamente. Então, assim, porque de repente um tinha um benemérito por uma razão, né? O Bangu era ligado a um fábrica de tecido. A maioria dos clubes surgiram das fábricas. E depois de né? um bicheiro, né? E depois os bicheiros. Então, exatamente. assim... Eu lembro que, inclusive, ele era um mito no futebol carioca. Quer exatamente. dizer, eu que eu não conseguia entender, que era uma contravenção. Aí eu não vou entrar nessa discussão agora. É uma discussão, outra discussão. Foi muita discussão. Eu já fui ver o jogo do Bangu contra o Itabuna, aqui no estado de Itabuna, pelo Campeonato Brasileiro na época. E ele desfilava pela arquibancada como ídolo da torcida. Exatamente. Né? Então, assim, eu acredito de que
é preciso regular, né? Não vejo que vai trazer os que são maiores. Os que são maiores estão organizados, é óbvio que eles saem na frente porque já se anteciparam. Nós vimos agora, por exemplo, o Flamengo era um dos maiores devedores, hoje está entre os, nem entre os 10, né? Acho que a dívida hoje está em 300 milhões. Vende um jogador, se quiser, paga a dívida. Exatamente, e tem caixa. E tem né? caixa. Tem caixa para resolver esses problemas da dependência financeira. Agora, nós sabemos que tem clubes, como ele citou, Internacional, o próprio Bahia tem hoje uma SAF, mas tem a parte, né, antiga da associação, claro. que tem que ser paga isso aí. Então, assim, o Bahia e outros, o Vitória, o Vasco Atlético... uma barca furada absurda com aquele cassino americano que, graças a Deus que Pedrinho surgiu e que tem muito torcedor do Vasco que não sabe onde olha nem o que fala, que fica questionando. O Pedrinho é um cara tão sério que ele colocou o patrimônio pessoal dele como garantia, bicho. Não é todo mundo que faz isso, não. Exatamente. Então, é uma paixão e é um cara sério. Sério, um cara que tem uma história e que eu acho que precisa ser lembrado isso. Sim. E agora, tem uma pergunta, Eduardo. Tudo bem, fair play e tal, não pode gastar demais, mas o não gastar demais para o Flamengo é um gastar absurdo para o Vitória. Vou contemplar minha amiga Anne, que está ali na redação, que é torcedora dos dois, do Flamengo e do Vitória. Diz que ela sofreu 2 vezes no ano passado. O Vitória quase caindo e o Flamengo que perdeu o título mundial. Mas aí ela estava falando, Patente, quando você fala de fair play, o Flamengo, o que representa o limite do Flamengo? De repente seria um valor que sustentaria o Vitória, o Fortaleza, por um ano quase inteiro. Dá para se pensar em equilibrar, mesmo com essa diferença absurda? Eu penso que sim, porque assim, como existe um limite, né, de investimento, tem limite de investimento, não tem limite para aporte. Então, uma questão que alguns... mas assim, lá o documento diz que, desde que seja lícito, a equipe pode receber recurso à vontade, né? Sim. Não se fala de onde, mas de repente tem algum benemérito, algum que quer colocar. Sim. Né? Mas eu penso que aí regula essa diferença, porque assim, o Flamengo, mesmo que ele tenha, o Flamengo, o Botafogo, os clubes que tenham essa situação econômica resolvida, mesmo que ele tenha recurso para investir, mas ele será impedido porque ele tem um limite, né? Se ele tem um limite, de repente surge numa janela, como está aberto agora, até março, então ele quer contratar o Messi, mas ele não vai poder contratar porque já investiu, ele tinha uma margem, então ele já investiu ali X% do que ele tinha e só tem lá uma merreca sobrando que ele pode contratar Eduardo, não é? O grande lateral direito de Vitória da Conquista. Então, assim, do Master do Vitória da Conquista. Exatamente. Então, assim, veja só, então vai haver uma regulação porque ele não vai poder contratar. Então, isso vai fazer com que os clubes de baixo, né, melhorando as suas... A questão é que, assim, os clubes partem, os que estão desorganizados financeiramente, eles vão partir de uma situação que primeiro eles vão ter que equilibrar... Tentar sair do caos. As suas dívidas, porque, assim, as dívidas antigas, né, que ele tem até 2025, eles vão ter que comprometer até, no máximo, 45% da sua receita para pagar essas dívidas antigas. Não, então, ele tem que acertar a antiga e cuidar do futuro. Então, ele tem que fazer essa... Então, eu creio que vai haver uma certa... Claro, a distância ela vai permanecer por algum tempo. Não, mas eu vejo com bastante expectativa, com bons olhos, assim, essa implementação do fair play financeiro, que é uma exigência legal, né? A CBF não poderia fazer isso, até porque a FIFA também exige. E ela, assim, tudo isso está sendo feito aqui no Brasil, ele foi visto com as experiências da Europa. Então, assim, lá nós temos na própria UEFA, né? Tem a Inglaterra, tem a Alemanha, né? A Espanha. Então, assim, a La Liga. Então, a partir dessas experiências, os nossos profissionais que elaboraram, eles adaptaram à situação brasileira, não é, com o objetivo de modernizar e dar mais governança e transparência à gestão dos nossos clubes de futebol, especialmente da Série A e B. É óbvio que nós teremos essas críticas, esses problemas, né? Mas é importante que elas até sejam feitas para que se ajuste, não é? O que eu, enquanto cidadão e desportista e dirigente esportivo e contador, não é? Espero de que efetivamente isso seja aplicado
na sua integridade, e que os clubes que não cumpriram devem ser punidos. Claro. Porque se bem que já tem aqui um arranjo que ocorre lá. O clube não cumprindo, a partir de... Porque ele vai pegar os 3 balanços dos 3 últimos anos. Então, 25, 26, 27, vai aplicar em 2028. Né? Porque ele vai entrar para valer em 2028. Então, assim, pode assinar com o clube um termo de ajuste de conduta. Então, já é um arremedo para dar assim... Não é então assim, não pode fazer... porque aqui, olha, vai haver uma fiscalização, porque 3 vezes no ano os clubes terão que apresentar, publicar em seus sites e apresentar isso à CBF. Então, em março, acho que julho e dezembro. Então, serão 3 vezes ao ano, os clubes terão que apresentar um balanço, né, das suas atividades, né? Para que a CBF possa, e o público também possa tomar conhecimento. Então, assim, depois, em 2028, vai pegar esses 3 anos, né, para verificar como é que o clube foi de acordo com o FPF, né? Se os clubes não cumpriram, gastaram mais, não resolveram a questão da dívida, ele pode negociar um termo de ajuste de conduta. Então, assim, tudo bem que se faz. Então, assim, existe uma possibilidade, existe forma de não ser leonino com os clubes, mas é preciso que os dirigentes eles busquem uma maior transparência, governabilidade e profissionalismo nessa gestão. Não seja apenas por benemerência, não, porque fulano é bonzinho. Não. O cara tem que conhecer para fazer com que o negócio, o futebol, a indústria do futebol dê resultados para a sua torcida através de títulos e para esses profissionais todos que dependem do futebol. Você acredita que, assim, não sei como é que está, eu não conheço na íntegra essa questão aí da legislação, enfim, do que está se falando, do que está se fazendo, mas você acredita que chega aos estaduais com o andamento aí nas principais divisões? Porque, por exemplo, pelo que eu tenho acompanhado e me preocupa muito, todo ano que a CBF lança o calendário, eu me preocupo de acabarem os estaduais e acabarem centenas diminui mais as datas, né? 10, 11 datas para um campeonato é um absurdo. Quer dizer, o cara tem emprego em janeiro e fevereiro e a maioria dos jogadores brasileiros fica desempregado o resto do ano. Aí vai jogar em futebol amador, vai jogar em futebol de 7. Quando volta para o campo não é mais o mesmo cara. Quer dizer, você acha que de repente pode haver uma adaptação de uma lei para que ela chegue também aos campeonatos estaduais e não tenhamos a discrepância que a gente tem nos dias de hoje? Sim, é preciso que as federações também adaptem, né, discutindo com os clubes, ouvindo os clubes, né, primeiro das necessidades. Ouvir é o mais difícil. Exatamente, ouvir os clubes e avançar nesse aspecto também, porque como eu disse aqui, recentemente, desses clubes que às vezes um aventureiro porque vê que o futebol é popular, é apaixonante, ele quer ser candidato a algum cargo político, aí ele inventa, ele cria um factoide desse, um fantasma, um clube de futebol na perspectiva de que ele terá votos e será eleito de forma irresponsável, e aí a federação aceita esse registro desse clube. Então é preciso que assim, não se faça nada sozinho, é preciso que as federações, eu não falo apenas da nossa federação aqui da Bahia, mas todas elas que sofrem um problema crônico, né, ouçam e façam as competições junto com os clubes. É importante que também sejam, né, esse fair play no futebol financeiro, ele seja adaptado para as federações e, quiçá, né, nós temos aqui em Outro Mamilo para elogiar, para discutir, para aplaudir essa medida no sentido de fortalecer o futebol estadual. Você falou aí, por exemplo, dos jogadores mais... Nós temos muitos jogadores que se cuidam, né? Por exemplo, o Fábio do Fluminense, o próprio Hulk, né, que diz que quer jogar até 50 anos. Então, assim, então acho que a gente vê que a idade, antigamente o jogador aposentava com 32 anos, né? Às vezes com saúde, jogando futebol. Hoje, tem muitos atletas que não é apenas por uma questão financeira, mas gostam, é o que sabe fazer, ainda se sente capazes de contribuir e querem continuar profissionalmente atuando. Então, são questões, todas elas importantes, que passam tanto pelo o fair play dentro de campo, quanto fora de campo, que eu espero piamente que a nossa federação ela nos chame para
opinar e acatar também as nossas sugestões. Porque às vezes chama para poder opinar, mas assim, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque quantas propostas excelentes que os clubes do interior já levaram para o Campeonato Baiano e todo ano é a mesma fórmula. E todo ano fica mais difícil. Quer dizer, não se escuta, porque em detrimento de Bahia e Vitória. Então deixa o Bahia e Vitória de fora, já com as vagas garantidas na Série A, na Série B, na Copa do Brasil, e faça um campeonato com os outros times para que haja uma possibilidade de uma competição disputada. Aí o que está acontecendo agora? O Bahia e Vitória vão ter o calendário o ano inteiro, porque o Campeonato Brasileiro já começa daqui a mais alguns dias, e vão jogar como estadual? Com o sub-23, com o sub-20, com a meninada, com os jogadores que não são aproveitados lá no time principal. Então, acho que ou se pensa no estadual, realmente uma coisa que... porque na Espanha não tem. Gente, olha o tamanho da Espanha. Claro, Portugal não tem. Portugal é menor do que Pernambuco. Quer dizer, então não dá para você pensar o tamanho do futebol brasileiro fazendo comparação com os países da Europa. Países europeus, é impossível. Nós somos um país continental, 8 milhões de quilômetros quadrados não é pouco. Exatamente. O deslocamento desses clubes, né? Mesmo dentro da Bahia, você sai de Vitória da Conquista para jogar lá em Juazeiro, quer dizer, quase 700 quilômetros, né? Quase 1.000 quilômetros. É um então, negócio absurdo. E tem que ir de buzu, às vezes um buzu de não boa qualidade. Exatamente. Né? Então é um negócio cansativo e às vezes não dá tempo de treinar. Então, assim, a gente precisa buscar soluções. Nós estamos aí, não é? Nesse primeiro quarto do século XXI, não podemos ficar repetindo aquelas fórmulas arcaicas que, não é assim, os dirigentes que só pensam em si. Nós temos que pensar coletivamente. Assim, nós estamos tendo um exemplo arraigado dessa questão que o neoliberalismo traz do individualismo, enquanto a saída é coletiva. Não é? Você vê, nós estamos vendo agora essa discussão aí, dessa tentativa maluca dos capitalistas estadunidenses em reavivar o capitalismo do século XIX, enquanto outros países buscam a multipolaridade, a discussão, a colaboração. Como se tomar um país fosse uma coisa assim. Exatamente. Nossa, então, agora assim, é meu, o petróleo é meu. Exatamente. Então você vê um líder falando, não, vou meter o cacete, vou descer o pau, a porrada, e nós é que vamos mandar nesse negócio aqui. Não é assim, meu irmão, meu brother. O negócio é coletivo. Vamos juntar aqui Europa, América Latina, não é? Com a Ásia, e vamos fazer um mundo melhor, um mundo mais justo, uma sociedade digna. Não adianta vir só na porrada, porque um dia isso vai acabar, não é? As pessoas não vão ficar lavando porrada a vida inteira. Então, a mesma coisa nós podemos aplicar no futebol, não é? Na solidariedade, na parceria. Eu acredito, eu ainda sou um romântico nesse aspecto. Durante alguns momentos que eu participei de fóruns dos fóruns aqui na Bahia para discutir o futebol, eu sempre, né, procurei levar esse olhar, não é, mais da coletividade, do profissionalismo, mas infelizmente ainda muitos dirigentes pensam apenas no seu benefício, né, pessoal. O nome dele está exatamente. Ele não pensa na questão do fortalecimento nem da própria geral. cidade, Edu. É isso que eu vejo. Né? Nem exatamente. Da própria cidade. Quando um time tem a cara de um dirigente, ele não tem a cara da cidade. Exatamente. E assim, eu sei que está chegando aqui no final, por exemplo, é inadmissível. Você falou do Bahia e Vitória. Eu não concebo, fico irritado quando eu vejo, por exemplo, as redes de televisão e rádio na Bahia só fala Bahia e Vitória. Exatamente. Gente, a Bahia é imensa. Vamos falar mesmo na segunda divisão, do Vitória da Conquista, do Itabuna. A gente tinha Fluminense de Feira, Galícia, Bahia de Feira. Então, assim, esses não só tem na Bahia e Vitória. Eu, sim, praticamente gosto, né, de ver os nossos times na Série A. Claro. Fiquei preocupado, torci para que o Vitória não caísse. Mas tem outros clubes, né? Então, assim, eu já não assisto mais esse programa de esporte que tem no Bahia, porque eu falo para você falar, a Bahia, assim, tudo bem, mas às vezes os times da segunda divisão estão, né, o mesmo campeonato baiano, eles vão falar já no final, quando já só não tem... quando vai para a decisão. Né? E olha, eu vou dizer uma coisa, são jogos dificílimos. Difíceis. São campeonatos difíceis. Exatamente. Como eu sempre falei, a Série B é muito mais difícil que a Série A. A Série B do Baiano é muito mais difícil que a Série A. A gente acompanhou, os jogos são pegados. Tem uma pena que não tem torcida, porque é um campeonato que não tem apelo. Né? Exatamente, né?
Olha, 9h59, se a gente for continuar falando aqui, a gente vai. Já vou convidar Eduardo novamente para voltar para a gente falar um outro assunto polêmico. Eu quero trazer um outro assunto polêmico aqui, porque eu gosto de trazer quem fala mesmo, que não tem vergonha de falar. Mas eu quero fechar o programa hoje, Du, fazendo uma série de perguntas para a gente fazer aqui um ping-pong. Eu vou fazer uma pergunta e a resposta é na lata. Não, pergunta e responda. Fair play financeiro, necessidade ou utopia no futebol brasileiro? Necessidade. Hoje os clubes brasileiros gastam mais do que arrecadam? Um absurdo. Fair play financeiro ajuda ou atrapalha a competitividade? Ajuda. Ajuda. Na minha opinião, ajuda. Sem controle financeiro, o futebol brasileiro corre risco de colapso? Sim. Clubes tradicionais e endividados devem ter tratamento especial? Sim. Precisa discutir. Quem deve fiscalizar? CBF, clubes ou uma liga independente? A legislação tem a agência, não é? Mas, como eu disse anteriormente, infelizmente a agência vai ser nomeada pela própria CBF. Torcedor, prefere organização financeira ou títulos? Título? Essa pergunta era meio fácil. O fair play financeiro pode salvar clubes do interior? É uma discussão futura. Por enquanto não, né? Por enquanto não tem perspectiva, porque eles nem estão previstos aí. Investidor no futebol, solução ou novo problema? Eu creio que é solução, não é? Porque também a lei fala, que você falou que é rápido, mas ele não pode ter em vários clubes. Então, eu creio que se tiver um bom investidor, ajuda. E o fair play financeiro funciona ou não funciona no Brasil? Funciona, né? Vai funcionar. Beleza. Eduardo, obrigado pela tua presença, um prazer recebê-lo aqui no Giro Esportivo para discutir esse tema que é tão bacana. Você que está aí assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, vai continuar por aí a gravação do nosso programa. Então, assista, replique aí para outras pessoas assistirem, porque foi uma discussão realmente bem bacana sobre esse assunto. Obrigado pela tua presença, foi um prazer recebê-lo aqui no Giro Esportivo. Eu que agradeço. Você está aqui conversando com você, você que é um ícone, uma referência na mídia esportiva da Bahia. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Giro Esportivo, a sua revista semanal de esportes. Hoje um debate sobre fair play financeiro e os desafios do futebol brasileiro. O Giro Esportivo agradece a você pela audiência, reforça a parceria com quem acredita no esporte, mandando um abraço para a turma da Quality Internet, conexão rápida, estável e de confiança. Voltaremos na próxima edição, sexta-feira, com mais análise, debates, matérias importantes. E fique ligado que o esporte aqui é tratado muito além do que é o futebol. Ele é tratado com seriedade e paixão. Gente, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Nós estamos encerrando o Giro Esportivo. Estaremos de volta na próxima semana com mais uma edição do nosso programa. Um grande abraço e até lá.